Eu quero te contar do meu livro favorito na infância, Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Olá, eu sou Fausto Ramos e esse aqui é o espaço onde eu falo a respeito de magia, ocultismo, filosofia, sempre com o máximo de profundidade que é possível trazer nas redes sociais. Hoje eu decidi fazer um vídeo mais leve, comentando de um livro que eu li pela primeira vez quando eu tinha 8 anos de idade. Fazia pouco tempo que eu tinha me alfabetizado, né? Eu tinha alfabetizado com 6, 7 anos no máximo. E esse livro ficava na cabeceira do quarto dos meus pais. Algumas vezes eu ia lá no quarto deles, pegava o livro, deitava na cama deles e lia algumas páginas, marcava a página que eu tinha parado de ler e depois voltava em outro dia para poder continuar lendo. Eu devo ter demorado quase 1 ou 2 meses para poder ler esse texto, lógico, porque eu era uma criança muito nova. Hoje você pega um livro desse, compra ele na livraria, você deve ler ele numa tarde só que você senta para poder ler o livro. Pelo menos todas as outras vezes em que eu reli esse livro quando eu era adulto, eu não demorei mais do que um dia para poder terminar de ler o livro. O livro é escrito por um ex-piloto das Forças Aéreas Norte-Americanas e, portanto, ele entende muito sobre voo, sobre técnicas de voo, sobre estilos de voo, sobre manobras de voo. E logo nas primeiras páginas do livro fica muito evidente esse conhecimento pela forma como o autor descreve os voos do protagonista da história, que é uma gaivota, chamado Fernão Capelo Gaivota. Logo no começo da história também fica muito claro que esse gosto que Fernão Capelo Gaivota tem pelo voo, por tentar melhorar a sua técnica de voo, por tentar conseguir velocidades cada vez mais altas no voo, é uma coisa que os seus pais e o seu bando de gaivotas menospreza. Ele é como se fosse uma ovelha negra do bando, porque ao invés dele se dedicar a fazer a única coisa que parece fazer sentido para aquele bando de gaivotas, que é correr atrás de comida e ficar voando em cima de navios pesqueiros para tentar ver as sobras do que os seres humanos deixam de alimento para eles poderem ir lá e bicar e conseguir alimento, que isso resume completamente o que significa ser uma gaivota e viver de maneira digna enquanto gaivota. Mas Fernão Capelo discorda disso. Ele gosta muito mais de voar do que ficar correndo atrás de alimentos e de migalhas dos seres humanos. E por causa disso ele acaba sendo expulso do bando de gaivotas no qual ele vivia. E é aí que a história de verdade começa, porque depois de ser expulso pelo bando, porque ele é um cara estranho, né, que gosta de voar e de tentar voar do jeito mais sofisticado e marabolante possível, de maneira que quando ele fazia isso era considerado ofensivo pro bando dele. Alguma vez que foi chamado para uma audiência onde ele foi expulso, ele chegou dando um arrasante e fazendo uma manobra que todo mundo olhou e falou assim: ah lá o exibido maldito, idiota, fazendo aquelas manobras que a gente já falou que é uma perda de tempo de ficar tentando treinar e aprender. Depois de ser expulso, ele vai numa jornada solitária pelo mundo. Ele visita vários lugares e depois de passar uma vida inteira na solitude, no exílio, né, ele acaba passando pro outro lado, mas ele não passa pro outro lado sozinho. Aparece uma outra gaivota que é capaz de se equiparar a ele em habilidade de voo e que é o meio que o psicopompo dele, que é naquele momento a figura que representa a ajuda necessária para ele poder transitar entre a vida para um outro plano de existência. E aí a gente vai conhecer como que é esse universo espiritual, esse universo além da vida, fantasiado pelo autor para as gaivotas, como sendo uma representação de uma espécie de uma outra existência além daquela que a gente tem na vida carnal. E aí que fica muito interessante a história, porque eu sei que o Fausto de 8 anos ficou extremamente marcado pela forma como é representado esse plano de existência espiritual, esse plano além da vida, como um espaço em que não é o objetivo final. Não é como se, tipo, você foi pro outro lado e acabou, só fico lá, não fazendo nada. Porque mesmo lá do outro lado, mesmo sem estar num corpo convencionalmente físico, o Fernão Capelo Gaivota continua desenvolvendo as suas habilidades agora com um professor de voo tão interessado e tão profundamente apaixonado pelas técnicas, pelas manobras de voo quanto ele era, junto com uma turma de gaivotas que também estão interessadas em melhorar cada vez mais o seu voo. E aí você descobre que tem meio que um
um plano ainda mais sutil, um outro estágio que você consegue acessar que não é mais aquele plano espiritual, mas um outro plano diferente para as pessoas que conseguiram atingir o pico, atingir o máximo de desenvolvimento naquela faixa de frequência espiritual que vai para uma outra. E ficou muito preso na minha cabeça quando eu era criança essa ideia de que, cara, então quer dizer que a jornada não acaba, e que você sempre tem um modo de você atingir o pico do desenvolvimento naquele segmento de existência e ir pro próximo e pro próximo. Que da hora! Quer dizer que não existe tédio da existência extrafísica. Da forma como eu interpretava essa história quando eu era criança. E é também de alguma forma como eu interpreto até hoje a minha vivência e minha relação com o sentimento e com a crença ligada à espiritualidade. E no fim das contas, Fernão Capelo Gaivota, depois de ser treinado na arte mais exímia e incrível do voo, a ponto de ser capaz de se teletransportar, chegando no auge do máximo da capacidade de voar em extrema velocidade, que é você sublimar a distância entre dois pontos num instante. Ele acaba retornando para o bando de gaivotas do qual ele foi expulso e começou a perceber que já existiam outras gaivotas também se interessando em aprimorar o seu voo, e ele começa a chamar e convidar essas gaivotas para serem discípulos dele. Um arco bem comum de jornada heróica, de sair do mundo convencional, viver uma jornada num mundo espiritual, místico, encantado, e depois retornar para o mundo comum para poder compartilhar aqueles conhecimentos. Muitos outros críticos também relacionam essa história do Richard Bach como sendo uma parábola do Jesus bíblico, aquele ser que alcançou a iluminação e voltou para poder retornar e oferecer conhecimentos e arraigar seguidores que iriam também perdoar aquele conhecimento depois da morte dele. Também tem uma pitada de mito da caverna de Platão sobre aquelas pessoas que saem da caverna da ilusão e acessam a luz do sol do conhecimento e depois tentam retornar para poder ver se conseguem ajudar a libertar outras pessoas das ilusões da caverna. Eu acho bonita essa história como representando a ideia de uma forma de transcendência da nossa condição comum, ordinária, de sobrevivência, de dizer que existe algo mais na vida do que simplesmente ficar correndo atrás de migalhas que garantem a nossa sobrevivência, que a vida não é simplesmente comer, dormir e trabalhar. Interessante que essa transcendência na história se dá pela liberdade de poder exercer uma vocação, de poder exercer não só uma coisa que você gosta de fazer como um talento, como no caso do Gaivota de voar, mas também do exercício e amplificação do nosso potencial enquanto espécie, enquanto ser vivo, enquanto ser humano. Porque, afinal de contas, a gaivota, o ato de ela voar como sendo uma coisa lúdica, como sendo uma coisa que ela quer se aprimorar ao máximo naquilo, não é uma coisa desconectada da sua própria biologia, dela ser um pássaro. E, portanto, o fato de o bando de gaivotas utilizar o voo exclusivamente de uma maneira utilitarista para poder adquirir alimento, comer e alimentar e manter a sobrevivência do bando e manter a coesão do bando, mas usar da habilidade do voo e descobrir até onde aquilo pode te levar, diz muito sobre nós, enquanto seres humanos, explorar o nosso potencial enquanto espécie humana, para aquilo que nós conseguimos fazer que diz respeito, que é inerente a nós enquanto humanos. Para mim isso se refere, sim, aos esportes, à arte, à intelectualidade, à vivência do sentimento e do amor, a tudo aquilo que potencializa a nossa realização de vida. E para alguns de vocês que talvez pegaram no ar, sim, para mim eu também conecto bastante o sentimento que eu tenho com essa história com o conceito de verdadeira vontade, tão popular na magia, como sendo a realização daquilo que você genuinamente tem vontade de fazer e aquilo que te preenche por completo ao fazer aquilo. Uma coisa que você faz e que não cumpre nenhum objetivo secundário. Não é como voar exclusivamente com o objetivo de conseguir outra coisa, que é alimento, mas é o voo pelo desejo e pelo encanto do voo. A edição que eu tenho em mãos é uma edição da década de 70 e ele só tem 3 partes. Existem edições posteriores em que o autor incluiu uma 4ª parte,
onde ele meio que deixa mais claro a sua metáfora com o cristianismo dentro da história do Fernão Capelo Gaivota, porque é uma quarta parte que mostra uma deteriorização dessa escola que o Fernão Capelo Gaivota tentou montar quando ele voltou para o bando dele original e começou a arraigar discípulos para poder sustentar e manter Gaivota se interessando mais pela arte do voo. E eles mostram que aquilo, no final, né, nessa quarta parte que o autor fez, que aquilo virou uma espécie de uma instituição burocrática que não tem mais nenhuma relação com os ensinamentos originais. Controverso, não é a minha parte favorita da história. Eu fico muito feliz e bem com as três partes, não porque eu sou contra criticar a deteriorização de religiões, mas porque eu acho que é um adicional que não realmente acrescenta em nada ao sentido e a mensagem da história. Portanto, se vocês quiserem bem comprar, recomendo vocês procurarem essa história, esse livro. E eu volto em outras semanas, outros dias, comentando de outros assuntos, aquilo que dá na minha cabeça, dá na minha telha, de conversar com vocês. Vejo vocês por aí. E até, por acaso.